Olá, meus amigos do Brasil, uma ótima semana para todo mundo. Tá tudo bem por aí, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo, começando em alto astral. A nossa segunda-feira com o nosso Visão Geral, sempre um assunto importante, um assunto interessante para todos aqueles que nos acompanham de segunda a sexta-feira, às 14h aqui na Rede Família de Televisão, conectada a você. Nenhuma mulher é tão forte quanto as que se armam com as suas próprias fraquezas. Hoje nós vamos falar de vários assuntos aqui com Nilza Montanari. Ela é consultora em desenvolvimento inclusivo, ela é cadeirante, é uma pessoa muito doce, uma pessoa que já chegou aqui e ganhou todo mundo na televisão. Bem-vinda, querida, tudo Obrigada. bem? Tudo bem. Que bom, que Prazer bom. estar aqui. Vamos começar essa semana aqui com alto astral, né? Todo mundo espera a sexta-feira, né? Mas para que a sexta-feira venha, tem que passar pela segunda, terça e todas as demais, não é verdade? Nilza Montanari, cadeirante profissional de RH e educação. Formada em pedagogia pela Universidade Estadual de Campinas, da Unicamp, pós-graduada em pedagogia empresarial e com MBA em gestão estratégica de pessoas. Palestrante e participante de seminários e fóruns de discussão sobre o tema da inclusão no mercado de trabalho. E é diretora da Montanari Desenvolvimento Inclusivo. Ô Nilza, eu começo perguntando para você o seguinte, é muito difícil ser cadeirante no Brasil, não? Acho que depende muito da própria pessoa, né? Eu já viajei para o exterior também, então eu já vi como é as condições lá fora. E eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acho que o Brasil ele evoluiu muito nos últimos 20 anos em termos de inclusão de pessoa com deficiência, de adaptação para receber todas as pessoas com deficiência, não só cadeirante. Então eu acho que assim, é uma dificuldade como se você tivesse desempregado, como se você tivesse uma outra característica que te difere do restante da população. Lá fora a gente tem um preparo maior, porque, por exemplo, a Europa tem 2000 anos, passou por guerras, teve que receber os seus heróis de guerra, né, com deficiência e tal. O Brasil tem 500 anos, então ele está evoluindo ainda, está gatinhando. Espero que ele chegue lá. Pois é, você sabe que, aliás, é uma coisa interessante, né? Na Copa do Mundo de 2006, eu estava na Alemanha, fiquei baseado em Munique. Fiquei em torno de 40 dias em Munique e encantado, mas encantado com a Alemanha, encantado com Munique, com Colônia, com Berlim. E aí, eu numa das conversas lá com os nossos amigos, né, e eu falei, olha, quando que o Brasil vai chegar a ter isso aqui que nós estamos vendo em Berlim e tal, em Munique? Aí alguém me disse, não se esqueça que Munique tem 850 anos, quer dizer, então na época é praticamente o dobro do Brasil, então a gente tem que ter essa expectativa mesmo, né, querida? Ô, Nilza, você nasceu com paralisia? Como é que foi? Não, eu nasci sem deficiência nenhuma, aí eu me internei para fazer um tratamento ainda em bebê, aos 40 dias, e eu contraí a paralisia infantil no hospital. Né? Por infecção hospitalar, ainda não tinha vacina, até porque eu também tinha 40 dias, nem tinha idade para vacinar ainda, né? Mas eu cresci com a deficiência, então eu fui adaptando todas as fases da minha vida à minha condição, à minha situação. Então eu nunca deixei de fazer nada por conta da deficiência, eu só fazia diferente. É diferente quando uma pessoa adquire a deficiência já mais velho. Né? Já depois de aprender a fazer certas coisas, a viver, ir para a escola, andar de bicicleta sem a deficiência, e depois tem uma ruptura. Então exige um momento de internalização dessa deficiência, dessa condição, de um reaprendizado, reabilitação para a sua vida. Então eu me considero uma pessoa até com sorte, porque eu não vi o outro lado, então eu me desenvolvi com a deficiência. Ouvir você falar que você se considera uma pessoa com sorte é uma coisa assim que toca profundamente, né? A gente, quantos e quantos de nós reclamamos aí de tanta coisa, né? E você, com paralisia desde os seus 40 dias de vida, dizendo que se considera uma pessoa com sorte. Você é uma pessoa abençoada, viu? Eu talvez imagine que lá atrás os seus pais sofreram muito mais do que você sofre agora pelo fato de ter a paralisia, né? Você sabe que eu tive
o meu desenvolvimento apoiado em duas coisas. Numa instituição que faz reabilitação gratuita de pessoas, é aqui de Campinas, que eu comecei com 1 ano a fazer minha reabilitação, então aprendi a andar de cadeira de rodas, de aparelho, de bengala ortopédica, aprendi a cair e levantar sozinha, aprendi que não era só eu que tinha deficiência. Sem dúvida, né? sem dúvida. E na minha mãe, que nunca me escondeu, sempre me colocou numa escola pública, sempre me colocou na rua para brincar de pega-pega, para brincar de bola, nunca me escondeu. Então, assim, a minha mãe é o meu exemplo, foi quem me levou para o mundo, quem não me tirou dele, não me excluiu, não me escondeu. Ótimo, né? Isso foi ótimo. Então, ela é minha heroína, meu exemplo aí de mulher. Graças a Deus. Ai, que bom, que maravilha. Bom, nós vamos falar muito do seu trabalho e tal. Eu estou fazendo assim algumas perguntas, assim até do comportamento da sua vida e tal, porque você sabe que para nós que as pessoas que andam normalmente, que não têm esse problema, não conseguem mensurar a efetiva dificuldade de todos vocês, né? E é bom que nós aprendamos isso aí, até para a gente valorizar a cada momento, agradecer a Deus por tudo, né? Como você há pouco falou aí. Você é casada? Sim. Tem filhos? Não. Não tem? Não. Mas não tem por opção ou porque foi impossibilitado de ter? Acho que mais ou menos as duas coisas. As duas coisas. Meu marido, ele é cadeirante também. Também? E a gente tem uma vida muito ativa, né? A gente trabalha, viaja e tal, então a gente vai deixando e aí depois a gente tentou, não deu certo e aí a gente fez outros planos para nossa vida. Agora, em quando casal. Você viaja, você sempre tem que... alguém vai sempre junto com vocês ou sempre precisa? Não precisa? Eu pensei que você ia perguntar se alguém ia comigo, né? Até uma piadinha que a gente ouve sempre na Itália. Qual? Então toda vez que a gente vai para a Itália, o pessoal pergunta assim, qual tu acompanhante? Aí eu falo, ele. E tu? Ela. Né? Então a gente vai sempre sozinho e o pessoal fica meio assustado. Como que a gente se vira? E nas companhias aéreas, essa coisa, tem todas as facilidades para vocês? Tem isso. A gente é padrão aqui no Brasil, em Portugal, na Itália. A gente é sempre muito bem atendido. Viajei a última vez com a minha mãe para Fortaleza. Foi o mesmo padrão de atendimento. Tem cadeira de bordo. O pessoal sabe do que está fazendo, sabe como embarcar, desembarcar, apoiar a gente para pegar a mala, para levar até a porta do aeroporto. Eles são muito atenciosos. E nos hotéis também e tal? Os hotéis a gente encontra um pouco mais de dificuldade. Porque apesar das leis regulamentarem que é obrigatório ter porcentagens de quarto adaptado, não são todos que têm e não são todos que estão adaptados adequadamente. Já aconteceu de eu e meu esposo irmos daqui para Florianópolis, chegar lá, o hotel não tinha um quarto adequado. O quarto era bem amplo, tranquilo, tal, dava para circular 2 cadeiras de rodas. O banheiro também era bem amplo, mas não passava na porta. Entendi. Então, coisas assim. Há leis que os estabelecimentos comerciais todos precisam ter essa adaptação, né? E há padrões também, né? A BNT, que são as normas técnicas, elas falam da largura da porta, da altura de uma rampa, de corrimão, mesmo no chuveiro. Eu não entendo bem. Por exemplo, um bar, digamos, um restaurante, ele tem que ter um banheiro exclusivo ou pode ser um banheiro adaptado que não seja exclusivo? Tem que ter um banheiro que todo mundo possa usar, inclusive as pessoas com deficiência. Inclusive as pessoas com deficiência. Entendi. Então não há necessidade de se ter. Então é muito mais fácil, Nilza. Muito mais fácil. É muito mais fácil, é só adaptar e dentro da legislação o banheiro que as empresas têm, que ficaria muito mais tranquilo. Na minha consultoria, eu trabalho quando eu vou analisar um ambiente, seja de empresa, seja de um hotel, também faço consultoria para hotéis. O que a gente trabalha é o desenho universal. Não sei se você já ouviu falar. Não. O desenho universal é um desenho arquitetônico de um espaço que serve para mulheres gestantes, para mulheres com carrinho de bebê, para cadeirantes, para idoso, para uma pessoa que está com mobilidade reduzida momentaneamente, um gesso, o Neymar, né, agora, né? Neymar capaz de construir um de mármore de Carrara. É verdade, vamos carregar no colo, mas enfim, né, vamos mudar de assunto. Vamos voltar para o assunto, né? Absurdo. Enfim, então esse é o desenho universal, que é para todo mundo.
para você ter uma noção, existe o cego, o surdo e existe o idoso que já está com perda auditiva, com perda de visão. Sim. Então tem que ter uma plaquinha com uma letra maior, com sinal luminoso. Então é o desenho universal, é um local que todo mundo pode transitar e utilizar, né? Então não é específico. Também, a gente sabe, né, que os restaurantes precisam ter o cardápio em braille. Sim. Entendeu? Mas da mesma forma que eu entendo que haja necessidade de que tudo esteja adaptado para que as pessoas possam utilizar, também entendo que há uma carga sobrenatural em cima dos donos de restaurantes, dos empresários. Enfim, a grande verdade se a gente pegar o negócio é na raiz, é no nascedouro. São os tributos que se cobram que inviabilizam muita coisa. Mas você, por exemplo, com a sua consultoria, você atende órgãos governamentais, autarquias ou basicamente só as empresas privadas? Eu atendo a grande maioria, eu estou aberta, né, a todo tipo de negócio, seja público ou privado. Mas a grande maioria são empresas por conta da lei de cotas, que é o que pesa, né? Então elas têm a obrigatoriedade de contratação de pessoas com deficiência, então elas precisam preparar tanto a sua equipe quanto a sua estrutura física para receber. O poder público tem a mesma obrigatoriedade, mas vamos dizer que elas são menos fiscalizadas. Porque ele mesmo fiscaliza, né? Então, o que eu tenho é alguns eventos de parceria. Toda empresa é obrigada a ter uma cota de pessoas com deficiência? Não. Empresas com funcionários acima de 100. Acima de 100 funcionários é obrigado? Sim. E essas pessoas com deficiência, elas são classificadas ou, por exemplo, ao se contratar alguém que tem uma deficiência auditiva, já está cumprindo, já está dentro da lei? Sim. Necessariamente não precisa ser cadeirante, não? Não. São todas as deficiências e reabilitados pelo INSS. Aquela pessoa que adquiriu uma doença laboral e fez reabilitação no INSS também pode entrar na cota. Tá. Ô Nilza, o brasileiro, ele é preconceituoso? Velado. É pior ainda, não é? Porque eu vou colocar nós, né, que nós a minoria, vou me colocar, então entre a minoria eu tenho uma controvérsia sobre essa minha própria fala. Mas nós, a minoria, a gente percebe, então não adianta velar. Né, que a gente sabe quando a pessoa está naturalmente nos tratando bem ou não sabendo lidar com a gente ou não querendo lidar com a gente. Mas vamos lá, Nilza. Eu queria até, a sua opinião é extremamente importante. Sim. Por vezes eu estou andando no shopping e eu vejo um cadeirante. Por mais que eu queira deixar a coisa extremamente natural, eu não consigo deixar de olhar para a pessoa. E eu não sou preconceituoso. Esse meu olhar, vocês veem como sendo algo preconceituoso? Não. Isso é curiosidade. É normal. É normal. Você vê, é diferente. Você tem as pessoas surdas caminhando, de repente alguém na cadeira de rodas, você pega, você olha, mas não com nenhum espírito de maldade, nada disso, né? Sem nenhum preconceito, mas pura e simplesmente curiosidade. Isso aí quando a gente não machuca vê vocês. o diferente, a gente olha, né? Se eu ver alguém de cabelo laranja, eu vou olhar. Vai olhar, com certeza. Né? Se eu vou para Londres, por exemplo, você chega em Londres, a primeira coisa que eles falam para você é o seguinte, não se preocupe, aqui cada um do cabelo da cor que quiser, e tem mais, se você ficar olhando muito, podem até complicar com você, né? Para você. Mas então, a partir de que momento passa a incomodar vocês? O que é que incomoda vocês? O tratamento. O tratamento diferenciado. Né? Por exemplo, já aconteceu de eu ir em lojas, algum tipo de comércio, ou até atendimento público mesmo, né? Para algum serviço. E tá acompanhada eventualmente de uma amiga ou de algum familiar. Eu dirijo, sou independente, eu toco minhas coisas, né? E as pessoas conversam com o meu acompanhante. Não comigo. Não com você. E eu que tô ali para resolver alguma coisa, né? Então eu falei, pode lidar comigo mesmo. Tá bom. Mas ela tem que preencher alguma coisa? Fala assim, então eu ouço. Trata você na terceira pessoa. Então não sabe. Ou mesmo pegar a cadeira e sair levando, sem saber se eu quero ajuda, sem saber para onde eu vou. Isso aí que é uma coisa que eu queria entender. Por exemplo, é gentil ou chega a ser desagradável se eu estiver num lugar, você estiver, eu falo assim, você precisa de ajuda? Você me abordar?
é extremamente gentil. Ah, é gentil. Essa é ótima e eu agradeço demais essa oportunidade de estar falando para tanta gente aqui, que eu sei que você tem uma audiência bacana. Não se melindrem se vir o não. Ah, tá. Porque às vezes a pessoa não está precisando de ajuda mesmo, né? Então ela fala, não, obrigado, é de verdade. E muitas vezes também pode vir um não de vergonha, de pessoas que às vezes acabou de adquirir a deficiência e nem ela lida muito bem com ela ainda. Entendi. Então eu prefiro me enroscar aqui sozinha, sem ninguém estar me observando, sem ninguém me ver. Então a gente tem que ter empatia pelo outro e não julgar. Não, é simplesmente um não. Se você encontrar daqui 5 minutos uma outra pessoa com deficiência, com dificuldade na sua, pode falar, na fazer sua a mesma opinião, coisa, né? Vai lá e ofereça ajuda. Ah, que ótimo. Que de minha parte disso. eu adoro, porque a cadeira é um pouco pesada, é difícil tirar do carro sozinha. Ah, então tá bom. O Nilza, para a mulher é mais difícil ser cadeirante do que para o homem? Eu acho que... Bom, você também só pode falar pelo seu lado, né? Você não é homem, né? Como é que você vai saber? Mas eu observo, né? Tem meu marido que é cadeirante também, tá certo, em casa, isso. Eu acho que, assim como para uma pessoa sem deficiência, né? Algumas coisas são mais pesadas para a mulher, né? Eu também tenho jornada dupla, tripla, às vezes. Dona de casa? Também. Cozinha Também. Né? Eu também tenho que me preocupar com beleza, com cabelo, com maquiagem. Como diz meu marido, ele é só tomar banho e fazer a barba. Isso. Né? Então eu acho que facílimo, né? Nossa. Então acho que tem várias coisas que a mulher ainda é mais exigida e a gente também exige mais, né? Mas eu não vejo tanta diferença na questão da deficiência, não. Né? Na escola sofreu bullying, não? Na época nem tinha essa palavra. Não tinha saber, né? Não era chique assim. Mas então, gozado, eu brinco sempre, né? Que na época eu era conhecido como o maior nariz da escola, né? Então, nossa, isso aqui já foi um problemão pra mim, mas depois tô nem aí, né? Mas mas não era bullying. Eu brinco assim, não era bullying, mas existem situações sim, porque criança, elas podem ser muito malvadas. Podem, né? Podem. Criança sabe pegar, né, onde machuca no outro. Mas, como eu te disse no começo da entrevista, eu sempre fui muito descolada. Sim, super resolvida, né? Então, assim, quando eu era criança, até os meus 11 anos, eu andei de aparelho e bengala, aparelho ortopédico, é um tutor, ele chama, então ele vem nas pernas todas. Eu nem tinha cadeira de rodas ainda. Tá. E bengala canadense, aquela que vai aqui, não a muleta. Ah, tá. Né? Então eu brincava, tal, ia pra escola. E quando as meninas, a gente brincava de pega-pega e tal, mas geralmente os meninos, né, que gosta de puxar trança, que gosta de tirar mais sarro, né, usavam o termo aleijada, né, que era até os termos da época. Eu não me fazia de rogada, eu pisava no pé deles, eu inventava alguma coisa em relação a eles também, eu dava o troco. Dá uma canelada dele com aquela... né, meio sem querer, assim, né? Mas aí já mostrava que vinha, né? O seu marido, ele nasceu com problema? Como é que foi? Não, ele adquiriu a deficiência com 11 anos. Olha, isso ele era lá em Minas, morava lá em Minas, né, do sul de Minas, e teve que vir para Campinas para fazer sua reabilitação, seu tratamento, e aí acabou mudando para cá. Ele é mielite, é um outro tipo de vírus. Tá. Agora, o Brasil erradicou mesmo? Erradicou. Tomou a gotinha? Sim. Tá resolvido, né? A gente ouviu falar alguns casos, o ano retrasado, mais próximo da fronteira com os outros países aqui. Mas foram pouquíssimos, foram rumores, então nem tenho certeza para te dizer mesmo se houve ou não. Conta para mim, como é que foi seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego seguiu o curso normal de todo mundo. Eu estava fazendo faculdade e precisava trabalhar, né? Sem dúvida. Precisava pagar a gasolina do meu carro para ir para a Unicamp. E fiz estágio. Fui fazer estágio numa instituição aqui de Campinas, uma grande instituição aqui de Campinas. Depois do estágio, eu fui a melhor colocada, tinha 2 estagiários para o mesmo projeto. Entrei como assistente administrativo, depois me formei, já passei para pedagoga, tive a minha primeira promoção.
E depois eu coloquei para mim um desafio de entrar no segundo setor, que são as empresas, né? As grandes empresas, porque quem vem de ONG, eu trabalhei 10 anos nessa ONG, gostava demais, trabalhava com gestão de voluntários, 3 mil voluntários, 100 instituições, né? Então eu gerenciava programas. As empresas, e eu sei porque depois eu fui para a empresa e fui trabalhar na área de responsabilidade social para depois ir para o RH. Eles costumam dizer que quem vem de ONG abraça a árvore, só. Não faz trabalho sério, não faz trabalho de comprometimento, não dá lucro. Abraçar a árvore é uma coisa muito séria. Não né? é? Muito séria. Né? Abraçar a árvore, criança, idoso, né? Animais, né? Que certeza, são o que se propõem importante. as instituições. Verdade. Na sua casa, tudo é adaptado, não? É. Tudo. Então, Isso. na sua casa você se sente assim muito tranquila. Aliás, pelo Sim. que eu vi, você se sente tranquila em qualquer lugar. Eu vi até aqui para subir os degraus aqui da maquiagem, foi uma tranquilidade de toda a gente muito preocupado em querer te deixar mais tranquila. Não, fazemos a maquiagem no estúdio, isso aqui nada. A maquiagem, vai lá na maquiagem. Então você se amolda em toda a situação. Alberto, se você quer cumprir a sua missão, você tem que doar um pouco de si. Eu quero divulgar a inclusão, divulgar a pessoa com deficiência, que ela pode conviver com pessoas sem deficiência em qualquer espaço, de uma maneira feliz e tranquila. Então eu tenho que estar aberta e pronta a essas circunstâncias, né? Lógico que tem coisa que me tira do sério, tem coisa que eu não faço, né? Mas na maioria das vezes eu tô de bom humor e aí o seu carro tem acelerador na mão? Isso, freio e acelerador manual e câmbio automático, como vem de qualquer veículo. Não precisa mais do que isso, né? Não. Tá, eu já recebi até em WhatsApp alguns vídeos de carros americanos que o carro é maravilhoso, né? Para quem tem essas deficiências. Mas aqui plenamente, eu tenho amigos também, que Wagner Alves, querido Wagner Alves de Valinhos, um grande narrador de futebol, uma pessoa que eu aprendi a admirar muito mais depois da entrevista que fiz com ele também é cadeirante, mas ele tem um automóvel também com todas essas adaptações e tal, e é uma pessoa maravilhosa, de um desenvolvimento interno assim maravilhoso. Vocês são diferentes, vocês são mais especiais que a gente, né? Eu não sei, vocês conseguem desenvolver alguma coisa a mais? Eu acho que a gente tem mais tempo para observar o outro, talvez. Nessa questão de especial, eu tenho um jogo que eu utilizo com as empresas. É um jogo jogo do consenso, eu que desenvolvi com situações que eu já vivi ou observei nas empresas. Então, são situações verídicas que os participantes têm que dizer se concorda ou se não concorda. É um jogo da minha consultoria. E tem uma cartinha lá, tem algumas cartinhas de pegadinha. Então tem uma cartinha lá que o PCD é um ser iluminado, um abnegado, uma pessoa especial. Todo mundo concorda. Aí vou eu lá, advogado diabo, falo assim, gente, por quê? Porque vocês têm desafios, porque vocês têm que ter uma força maior que as outras pessoas. Aí eu faço a seguinte comparação. Eu, Nilza, branca, nasci numa família que me deu educação, me deu condição para eu me reabilitar. A gente nunca teve poder aquisitivo alto, sempre estudei em escola pública, faculdade também, mas sempre tive minha família estruturada e apoio da minha mãe e do meu pai. Tenho a deficiência, um detalhe, uma característica minha. Aí a gente pega, né, vamos falar até da situação do Rio de Janeiro, né? Um menino negro de uma família desestruturada que mora num morro, que é assediado pelo tráfico o tempo todo, mas continua firme, cuidando dos irmãos e indo para a escola. Quem é mais especial? Né? Então, assim, pessoas são especiais, não pelo que ela é, pelo que ela faz. Pelo que ela faz, exatamente. Muito bem. Mas muito ao encontro do que eu falei, o meu querido amigo Wagner Alves,
Ele é especial por tudo aquilo que ele faz realmente. E você também é especial por o que faz. A empresa tem mais de 100 funcionários, como é que é o percentual de cotas? Com mais de 100 funcionários é 1%, 200, 2%, 3%, até chegar a 5%, que são empresas com mais de 500 funcionários. Mais de 500 é 5%. Aí fixa neste valor. 5 vezes 5, 25 funcionários. Absorve? É compatível com o número de pessoas com deficiências que temos? Isso é absorvido totalmente? Sim. As empresas ainda têm dificuldade de cumprir a legislação. Mas o que a gente ouve, dou muita razão para a empresa também pela dificuldade dela, do desconhecimento, de encontrar onde estão essas pessoas. Mas elas falam que as pessoas com deficiência não têm capacitação, não têm preparo e não tem experiência, né? Então não tem formação, não tem experiência para entrar. E ela também não pode baixar muito a régua de uma exigência para um cargo de uma pessoa sem deficiência para uma pessoa com deficiência. Tem que ser o mesmo. Isso Entendi. Eu concordo. Mas, às vezes, a empresa também chega para mim, por exemplo, já aconteceu, e falou assim: olha, eu estou precisando de 23 pessoas, urgente, o Ministério Público já está batendo na minha porta, a gente vai ser multado, né, porque o valor hoje está em torno de R$2.000 por cabeça por dia, sem contratação. É bem interessante salgado, o número. Né? Então, se você colocar uma pessoa com salário de em torno de 1.500, que seria um assistente administrativo por mês. O salário depende do cargo. Mas ele não é menor por a pessoa ter a deficiência, nada a ver. Isso é discriminação. Aí seria discriminação. Igual aos outros assistentes administrativos. Né? Isso é muito bom. Mas se você fizer essa conta, né, então por dia, por pessoa e por mês eu pagar um salário... Isso é muito mais caro do que pagar 1.500 e os tributos, né? Então, mas eles chegam para mim e falam assim: olha, eu preciso de 23 pessoas até semana que vem, só que tem que ter formação e ter uma deficiência bem leve. Eu falo, então, aí fica meio complicado, né? Mas aí quando você fala deficiente, com deficiência não se especifica. Não. Tá. Às vezes sim. Às vezes fala, pode ser qualquer deficiência? Não. Cego total é mais complicado, surdo total é mais complicado, cadeirante, aí eles vão desmontando. Cadeirante também a gente não tem estrutura correta. Bom, enfim, ele quer que ele tenha um cortinho no dedo. Ou sem um dedo, né? Só que... Então, né? É difícil, né? Bem difícil. E quem é que fiscaliza? Quem é que administra tudo isso? A fiscalização? As cotas? Não, cotas, porque de repente... O cumprimento da legislação. Exatamente. É o Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho é eficaz nisso? Sim, muito. Tá certo. Aqui em Campinas a gente tinha um núcleo de fiscalização muito efetivo até 2014. Agora, como eu não estou dentro das empresas, porque eu era responsável pelas empresas por onde eu passei de prestar conta de 3 em 3 meses. Agora eu não sei exatamente como está. Mas semana passada eu atendi uma empresa daqui da região desesperado, porque tinha uma reunião semana passada e tinha que cumprir a cota com 15 pessoas. E eles deixam para a última hora também, né? Então, isso aí é do brasileiro, né? Não tem jeito. Agora, Nilza, as empresas que você dá assistência, que a tua empresa presta consultoria, elas deixam tudo na sua mão também. Qualquer problema, vamos lá com a Nilza Consultoria, mais ou menos assim? Poderia ser, né? Elas gostam bastante que a gente resolva tudo. Sim. E sem colocar a mão no bolso, de preferência. Mas eu nunca trabalho assim, eu trabalho sempre em parceria. Então eu faço treinamento para as equipes internas saberem lidar com a situação. Técnicos de segurança, equipe de RH, gestores. Aí quando acontece alguma situação pontual, aí eu dou a consultoria pontualmente. A terminologia vai mudando um pouquinho, né? Porque hoje é pessoas com deficiência. Lá atrás eram deficientes, lá atrás eram portadores de necessidades especiais e tal. Aí chegou-se ao consenso, pessoas com deficiência e ponto. O maior palavrão que eles usaram pra gente, frasezão, palavrão, né? Era pessoa portadora de deficiência e necessidades especiais. Era tão longo que não cabia na cadeira, não dava pra gente carregar, né? De tão pesado.
Aí foi encurtando. Aí tiraram necessidades especiais, porque todo mundo tem, né? Você deve ter, Sem dormir dúvida, mais, sem passear, dúvida, fim sem de dúvida. semana. Eu tenho, comer chocolate, né? Também, passear, estar mais com a minha família. Então, necessidade todo mundo tem, então não é um atributo exatamente da pessoa com deficiência. Aí ficou, pessoa portadora de deficiência. Portadora, a gente porta bolsa, carteira, microfone, né? Então, a deficiência não, a deficiência é em mim. Sim. Eu possuo uma deficiência, é uma característica minha. Aí passaram para a pessoa com deficiência. Meu marido tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que daqui ele é otimista, daqui umas 4, 5 gerações, né? E eu espero que não, eu espero que seja antes, que meu sobrinho recém-nascido, está com 5 meses, já usufrua dessa geração. Que daqui a algumas gerações, como o nome vem encurtando, a gente seja conhecido só como pessoas daqui a um tempo, né? Porque está encurtando, né? A gente está nesse movimento aí. Mas é legal. Eu acho assim, pura e simplesmente você tem uma deficiência, acabou. É uma característica, como se eu tivesse olho verde, como se eu fosse loura. Claro, e o duro é que quem sofre é você, né? Você não sofre, que eu quero dizer, quem paga e quem enfrenta todas as dificuldades é você. As pessoas que estão em volta, raramente, né? Ô Nilza, e a cadeira motorizada? Tem gente que fala cadeira elétrica, né? Cadeira elétrica você morre. É cadeira motorizada. Eu falo, não, cadeira elétrica é só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. E para determinados casos, né? Ela é prática, como é que é? Ela tem um uso específico, que é para quem é tetraplégico, né? Então não tem os movimentos dos membros superiores. Então aí aqui ela consegue movimentar. Eu, por exemplo, que tenho uma mobilidade muito grande, tenho uma vida mais agitada, a minha cadeira desmonta, fecha, eu consigo guardá-la sozinha, em qualquer carro. Se eu tivesse essa motorizada, eu tenho que ter um carro maior, né? Que entre por trás, com uma rampa, ela sobe inteira. Então, para mim, ela não funcionaria. Mas para o tetraplégico... Ela é movida a quem? Bateria. Você liga na tomada. Carrega e tal. Isso. É como aquelas de shopping, aqueles scooter de shopping. Sim. É a mesma coisa. Tá certo, muito bem. Fala para mim, até para orientação para o nosso querido telespectador, qual que é o nosso comportamento diante das pessoas com deficiência? Por exemplo, no caso assim do cadeirante, porque às vezes a gente quer fazer alguma coisa, não sabe se deve, se não deve e tal. Como tratá-los? Explica pra gente. Bom, a primeira coisa, existem 2 regras de ouro, né? Que a gente estava conversando no começo do programa, quando você me perguntou sobre ajudo, não ajudo, abordo, não abordo. Primeiro, pergunte sempre se precisa de ajuda, se está entendendo, se está conseguindo. Então, se precisa. Se for sim, como faço? Né? Então, peça orientação. Essas são as regras de ouro do relacionamento com a pessoa com deficiência. Um segundo ponto é não tratar o deficiente como um coitadinho, uma pessoa inferior, que precisa de um atendimento mais assistencialista, que precisa ser feito tudo por ela, mas também não tratar como um super-herói, né? Deixar que faça tudo e tal. Entendi. É ver a característica da pessoa. A deficiência, ela é uma característica, então ela não pode ser nem ignorada e nem sobressaltada. Ela tem que ser mais uma. Que ele é inimigo daquele seu time, você não vai chamar para assistir junto. Se o time dele não tá ganhando, né? É a mesma coisa no bar. Você vai para um happy hour, vai me convidar, se garanta que nesse local tem acesso para eu não ser constrangida. Quando chegar, não ter de jeito nenhum de eu subir, de eu entrar nesse local, né? Para que eu possa ser incluída nesse seu happy hour. Então, sempre a gente pensando nesses detalhes para incluir realmente a pessoa. Então, tratar ela como uma pessoa normal, né? Tem uma história que eu sempre gosto de contar, que é interessante, que as pessoas sem deficiência, né, os não deficientes que a gente chama, às vezes supõem pela gente o que a gente necessita. Então, essa é uma história que eu sempre, recorrente nas minhas palestras para ilustrar isso, que era uma amiga minha que ela até já faleceu, ela não enxergava, ela estava aqui na Glicério, né, quem é daqui conhece a nossa principal avenida, parada num semáforo, ele estava fechado e ela estava com a guia esperando.
estava parada. Veio uma pessoa, olhou para ela, ficou aquela ansiedade, o que que eu faço, o que que eu não faço, ela vai atravessar, o sinal tá vermelho ainda, mas quando abrir, será que ela vai saber? Não. A hora que abriu, ele pegou no braço dela e atravessou a glicério, né? Chegou do outro, não falou nada, não se apresentou, não pediu licença, não falou se precisava de ajuda. Chegou do outro lado e falou assim: senhora, a gente atravessou a glicério, a gente está de frente para tal lugar. Para onde a senhora vai agora? Ela voltar, porque eu estava esperando uma amiga. Então, assim, então, né? É verdade. Então acontecem essas coisas, né? De falar uma coisa que não é, de fazer uma coisa sem aguardar a pessoa com deficiência ter autonomia e orientar o que deve ser feito. Querida, faltam 2 minutos, menos de 2 minutos. Eu só queria, deixei bem para o finalzinho para perguntar para você o seguinte: por alguns momentos da sua vida, de repente você parou, chorou, lamentou, sofreu, ou continuou com esse astral maravilhoso que você está sempre? Sobre a deficiência? É. Sobre a deficiência, nunca. Nunca. Olha que maravilha, que ótima resposta. Por outras razões, eu também já parei, já chorei, já lamentei. Exatamente. E todos nós que estamos aqui, estamos vendo com toda certeza, uma hora para, chora. A vida é assim, né? Sim. Mas sempre com entusiasmo, que você passou pra gente aqui, foi algo assim de um otimismo muito grande. Eu acho que o otimismo é uma das características que nós deveríamos todos ter. Infelizmente não são todos que têm, mas é importante. Eu vi muito otimismo, muita determinação, você é extremamente bem resolvida. Eu só tenho que dizer muito obrigado pela sua entrevista, viu? Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda aqui, viu, querida? Obrigada, né? Gente, conversei aqui com a Nilza Montanari, consultora em desenvolvimento inclusivo, dando aqui algumas explicações de como devemos tratar as pessoas com deficiência, e com toda certeza dá pra gente absorver muita coisa do que ela falou, até como lição de vida, tá bom? Olha, não se esqueça que eu volto hoje às 7 horas da noite com o nosso RF Esporte Clube para todo o Brasil, com muita informação, com muita notícia esportiva e com a minha equipe de comentaristas, tá bom? Até a noite, gente. Até mais. Tchau.